Pelo menos os 6, aparece lá, e foi tarde e manhã o dia 1º, e foi tarde e manhã o dia 2º, tarde e manhã. Aí ele converteu em dia, e depois ele vai pegar 2 textos, só basta nós olharmos um texto. Então os irmãos vão abrir aí o livro de Números, capítulo 14, o livro de Números, capítulo 14, e eu vou pedir ao irmão para me ajudar aí, irmã, verso 34, 14, 34. Então, vai pegar esse texto. Isso aqui é claro que Deus está falando acerca do Êxodo, e que o povo de Israel, imaginem vocês, se nós saíssemos aqui de Serrinha a pé para Israel, nós gastaríamos quanto tempo? Eu não sei, mas eu garanto que não seriam 40 anos. Digamos que fosse 2 anos, eu acho que é menos, mas digamos que fosse. Mas do Egito para Israel, lá no Oriente, é mais perto, não é não? Então, mas Deus, por conta da desobediência e para aquela geração, o ponto principal foi a questão do espiar a terra, os 12 espias, lembra? Que só Josué e Caleb acreditaram que Deus seria capaz de vencer os gigantes das nações lá, dos Gergaseus, dos Amorreus, dos Jebuseus, aquelas nações. O cálice da ira não tinha subido ainda, e por outro lado Deus uniu o útil ao agradável. O cálice da ira não tinha subido, e por outro lado também o povo de Israel, aquela geração, 40 anos é uma geração, e teria que padecer 40 anos, porque eles não entrariam por causa da incredulidade deles. E aí, quem entrou? Josué e Caleb, daquela geração, e as novas gerações nascidas, porque foram 3 milhões de judeus que saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e tiveram que peregrinar, enfrentar guerras, batalhas, até chegar lá. Então foram 40 anos. Então Deus converte 40 dias em 40 anos. Agora, eu pegar um texto desse, para em 8,14 convertê-lo em dias, e depois de convertê-lo em dias, eu agora, por conta desse texto aí de Números, eu vou converter em anos. Isso é uma forçação escatológica aí, uma forçação de barra escatológica que o Guilherme Miller fez. E aí ele, unindo ao capítulo 9, versículo 24, 9:24, né, querendo mostrar aos irmãos como é que ele fez o processo. Aí ele leu, juntou os 3 capítulos, pegou 9:24 de Daniel, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Ele queria agora, porque ele converteu 2.300 tardes e manhã, ele converte em anos, 2.300 anos. Agora ele precisa de um dado, ele precisa do início desse período para fazer o cômputo dele, para fazer organizar o tempo para demarcar a purificação, porque ele vai entender que o santuário é a terra, e que, assim como Pedro diz que o fogo iria purificar a terra, assim que Pedro diz que os céus passariam com grandes trondos, elementos ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Então vai tomar esse queimar
como uma purificação. Então ele vai olhar para a vida de Cristo como juízo final, e Jesus Cristo estará vindo à terra para estabelecer um juízo final, e ele iria queimar a terra nessa vinda. Ele iria queimar a terra. Então na época a humanidade, na época dele, ele começou a divulgar isso em 1816, mais ou menos, 1810 a 1815, 1810 vamos colocar assim, ele vai começar a divulgar isso para as pessoas. Ele vai começar, ele diz que a missão que Deus lhe deu era passar isso. Só que alguns irmãos da igreja, a igreja batista não aceitou, mas irmãos de outras igrejas e alguns batistas até começaram a se encantar com a interpretação dele. E ele começou a divulgar para muitas pessoas, em torno aí de 50 mil, alguns falam em 100 mil pessoas aderindo à pregação de Guilherme Miller, que não era pastor, mas era um líder na igreja batista. Então o pessoal começou a se encantar, e ele mostrando que Jesus viria usando capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 de Daniel. Alguém chega para ele e diz: irmão, o senhor já parou para olhar Marcos 13, 31 e 32? Vamos dar uma olhada. Um alerta para Guilherme Miller: cuidado, meu irmão. Marcos 13. Qualquer irmão aqui pode ler para mim. Marcos 13, 31 e 32. Muito cuidado. Jesus que falou. Então como é que o senhor vai marcar a data? E o que é que ele vai fazer? Vai pegar Daniel, capítulo 9. Vai pegar Daniel, capítulo 9. Agora a gente vai para o verso 25. E ele acha a data. Então Daniel, capítulo 9, versículo 25. Ele acha a data inicial. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele olha para aqui e diz: o tempo é esse, a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Aí ele vai para um texto que vai identificar o tempo para ele. Não é para nós, que a gente estudou aqui. Não sei se os irmãos se lembram, mas a nossa marcação disso aqui não está na marcação adventista. A marcação adventista vai para, claro, o rei é o Artaxerxes, aquele esposo de Esther, que também é chamado de Assuero, e tanto a ordem dada a Esdras, no capítulo 7 do livro de Esdras, vamos dar uma olhadinha aí, ele vai pegar esse capítulo, essa autorização que está em Esdras, capítulo 7, e versículo, eu vou ler só duas passagens aqui, verso 1, parte A, Esdras 7, verso 1, passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, aí vai aí a geração, e aí vamos até o verso 6, Esdras 7, verso 6 agora, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Versículo de número 7, também subiram a Jerusalém, e aí vai, se você ler, eu não vou ler o texto todo por causa do tempo, mas tem a carta, essa parte é uma parte da Bíblia que está escrita em aramaico, a Bíblia é escrita em hebraico, Velho Testamento, mas o Velho Testamento também é escrito em aramaico, e o Novo Testamento é o grego comum, o grego koiné. Então no versículo 11 nós temos a carta que isto está em aramaico na Bíblia hebraica. Essa autorização de Artaxerxes para Esdras, irmãos, é a autorização para restaurar o templo.
Se você quiser hoje à noite, pode ler aí quando for dormir. É a identificação para restaurar o templo. Isso foi em 457 a.C. 457. Só que, para nós, o texto que identifica o começo das 70 semanas é Neemias. É outra ordem. Capítulo 2, versículo 1. Que dá tudo direitinho. Neemias 2:1. Também Artaxerxes, no mês de Nisan, que é o mês de abril do nosso calendário, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto e não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, e teus portais, e tuas portas e as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, e disse o rei: se é do agrado do rei, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Nota, aqui está falando da reedificação dos muros e da cidade. Lá está falando da reedificação do templo. Em 7, e aqui é o ano 20º, contempla tudo, porque aqui é 445 a.C. Você bota mais 20 anos aí, que é o ano 20º. Aí o rei Artaxerxes, 20 anos antes, daria o que? 465. A ordem que ele dá a Esdra é em 457, lá em capítulo 7. A ordem que ele dá aqui a Neemias é em 445. Mas volta a Daniel e veja, se em Daniel a ordem é para restaurar o templo ou a cidade, então vamos ver. Aí a gente já desmascara a conta de Miller. Vai lá para Daniel e dá uma olhada como é que Deus trata o assunto. Daniel capítulo 9, versículo 25, só para os irmãos retomarem aí o raciocínio. Capítulo 9, versículo 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a cidade, Jerusalém, e não o templo. Nós acreditamos assim, que a ordem é Neemias, 445 a.C. Os adventistas acreditaram que a ordem aqui é para restaurar a cidade, mas eles pegaram uma identificação de Esdras, capítulo 7, que é restaurar o templo. Aí ele pegou 457, aí ele pensou, 457, converteu as 2.300 tardes e manhã em 2.300 anos, diminua aí 2.300 anos menos 457, dá quantos anos? Tirou 300, fica 2.000, não é? Então 2.000 menos 157 dá quanto? 1843. Aí achei, Jesus Cristo virá e colocou a data lá, 23 de março de 1843. Ele fez a conta, agora achei 23 de março de 1843 e divulgou para todo mundo e passou essa mensagem profética para todo mundo. Irmãos, temos que tratar de escatologia, porque a igreja, as Testemunhas de Jeová e a Igreja Adventista são igrejas, são religiões ou seitas que trabalham a escatologia. O nome adventista vem da palavra advento, que quer dizer vinda. Então eles estão trabalhando com a escatologia, e eles acham hoje que eles são a nata da interpretação escatológica. É o povo que mais sofre o Apocalipse, mas eles acham. Então nós vamos ter que, junto com os adventistas, mostrar toda a sua doutrina. E aí é muito cuidado que se deve ter. As músicas dos Arautos do Rei são quase todas centradas no advento.
Aquele Jesus que eles esperam e que proclamam na música dele não é o nosso Jesus, é outro. Tem outro Jesus, tem outro Espírito e tem outro Evangelho. E Paulo escreveu Gálatas e Romanos para combater, né, pastor Marcos? Esse Evangelho judaizante. Então, a partir daí, ele marca e tem um monte de adeptos. Só que veio o dia 23 de março de 1883, outro alerta para ele ter cuidado com as palavras do Jesus, pessoa física em seu ministério de 3 anos e meio. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, nessa limitação da chamada kenosis, ou seja, o esvaziamento de Cristo. Ele se esvaziou dos seus atributos, então ele não sabia mesmo enquanto homem. Mas depois de ressurreto, depois de retomar a sua glória, ele sabe muito bem. E aí a gente vai trazer uma música aí que os irmãos vão ter que identificar o problema. Primeiro o pastor vai trazer todos os dados, aí depois eu vou botar, não é hoje não, é no último dia. Se os irmãos não identificarem, vão ser reprovados, viu, pastor? Então, mas eu vou preparar, então preste atenção, porque depois você vai ouvir a música e vai dizer onde estão os erros nessa música do Arautos do Rei. E que... deixa quieto, né? Então vamos lá, vamos para frente. Indo um pouco à frente, alguém chamou e disse: olha, agora não é o Jesus de ministério 3 anos e meio, agora é o Jesus ressurreto, já é o Jesus ressuscitado. Atos capítulo 1 versículo 6. Qualquer irmão pode fazer essa leitura. Atos capítulo 1 versículo 6. Atos 1:6. Aqueles que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu este tempo, veio a época? 7. E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso. Oi? Miller, cuidado. Jesus Cristo disse: não vos compete saber as estações, saber a época que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Só que Miller não deu ouvidos e marcou. Só que no dia 23 de março de 1883 não aconteceu. Aí aconteceu a partir dali algo que os adventistas classificam como um grande desapontamento. O grande desapontamento. E tem escritores adventistas que têm o prazer de dizer que não, eles nunca marcaram datas. Não, nós não marcamos data, o pastor citou aqui. Quem marcou a data foi Guilherme Miller, quando ainda era batista. Então isso quer dizer que quando ainda era batista, mas eles ficaram frustrados. Esse negócio de se vestir de branco, subir para monte, isso também tem uma invenção aí. Muitos dizem que isso não foi verdade, mas que eles se desfizeram de muitas coisas esperando Jesus voltar, se desfizeram. E aí a frustração aconteceu, o grande desapontamento ocorreu. Mas um seguidor de Miller, porque aí, irmãos, a época traz um contexto de que alguns grupos estavam pensando a vinda de Cristo por causa da época, como hoje também nós estamos vivenciando momentos que alguém está pensando em sinais. Graças a Deus que os batistas regulares não esperam sinais. Nós não temos nada a ver com sinais agora. Às vezes até a gente censura, né? Tem o hino 112 que diz: os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Mas não é verdade. Tem um outro hino do corinho batista regular que veio lá, os irmãos montaram no Cariri. Eu acho lindo, mas eu não concordo. Por exemplo, os sinais demonstram
Parece que Jesus não tem sinais nenhum da vida de Cristo. Agora não. Quando os discípulos perguntaram lá no sermão escatológico: que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Estava falando da epifaneia, do apocalipse. Que sinais haverá da tua vinda? Aquele capítulo 24 e 25 de Mateus, aquele capítulo 21 de Lucas e 13 de Marcos, não é para a igreja. As 10 virgens não são a igreja. A parábola dos talentos não é para a igreja. A igreja não espera sinal nenhum. A igreja está esperando o aparecimento e a glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está esperando o dono dos sinais, o Senhor dos sinais, e não os sinais do Senhor. Então nós não estamos esperando sinais nenhum, porque a vinda de Cristo para arrebatar a igreja, ela é iminente, a qualquer hora, a qualquer momento. Então nós não estamos esperando sinais. Os sinais que esperam são os judeus. Os discípulos, quando perguntaram aquilo a Jesus, eles eram igreja ou eles eram Israel? Os discípulos, quando perguntaram aquilo a Jesus, eles eram a igreja? Israel. Eram judeus interessados em saber dos sinais, porque a igreja não nasce em Mateus 24, a igreja nasce em Atos 2. A igreja nasce em Atos 2. E quando a igreja nasce, ela nasce como uma lacuna profética, um parênteses. Então a igreja não espera sinais. O arrebatamento da igreja não precede sinais. Tem gente achando que nós estamos no princípio de dores. Ledo engano. O princípio de dores são os 3 anos e meio iniciais da tribulação, e os 3 anos e meio finais é a grande tribulação. Então nós não esperamos sinais. Mas as duas torres gêmeas, mais o Pentágono atacado, a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, a primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira, a 4.0 que está aí. E daí? Nada disso nos diz nada. A igreja só espera uma coisa: a conversão do último crente para o arrebatamento. Ponto. Isso se chama o segredo de Deus com a gente. Vamos só dar uma olhada, abrindo um parênteses aqui também. Então dá uma olhada em Romanos capítulo 11, versículo 25. É isso que a igreja espera. Romanos 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, este segredo, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Quando entrar, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e apartará de Jacó as impiedades. É isso. O que está faltando para a igreja ser arrebatada não é Israel construir um templo, não é alguma coisa inusitada e ocorrer. O que está faltando para a igreja ser arrebatada é a última pessoa que pertence à igreja se converter. Começou com 120, foi para 3 mil, chegou a 5 mil. Então quando a última pessoa que pertence à igreja se converter, aí a igreja é levada, porque a igreja vai pronta e completa, tanto os mortos ressuscitados quanto os vivos transformados. Aí é o arrebatamento. Então nós não esperamos sinais, e Guilherme Miller estava nessa. Então os milleritas, são chamados de milleritas por causa de Miller, começaram a pensar nessas coisas escatológicas. E aí um homem chamado Samuel Snow, ele chamou o Guilherme Miller e expôs aos outros: não houve erro, assim, no sentido, Jesus voltará mesmo. O problema é que erramos só na marcação da data. Não é 23 de março de 1843. A data seria no dia do Yom Kippur. Então seria no dia do Yom Kippur, dia do perdão, dia da expiação. Então não é agora, é no dia 22 de outubro de 1844. É no dia 22 de outubro de 1844. Aí remarcaram. E nessa remarcação, expectativa, mas alguns estavam aí pé atrás, inclusive o próprio Miller, que só foi aceitar
no início de outubro, lá no dia 6 de outubro de 1844, que o Guilherme Miller aceitou essa ideia. Novamente, Jesus não veio. Jesus não veio. E aí o grande desapontamento se tornou mesmo o grande desapontamento. E em acontecendo o grande desapontamento, Guilherme Miller se frustrou de vez. Mas aí, pastor, acabou-se voltando para a Igreja Batista. O indivíduo ainda está no céu. Criou esse problema todo e está no céu, porque ele voltou para a igreja dele, se aquietou no cantinho, reconheceu o seu erro e não embarcou na onda que veio. Porque a igreja adventista, por isso que eles dizem, quem marcou foi um batista, porque a igreja adventista não nasceu em 1844 nem em 1843. A igreja adventista nasceu em 1860, entre 1860 e 1863. Mas o embrião foi colocado ali por Guilherme Miller. E em Guilherme Miller saindo, aparecem 3 indivíduos que vão agora montar o arcabouço de doutrinas adventistas. Porque se todo mundo seguisse agora Guilherme Miller e entendesse que errou, não teria problema, não existiria a igreja adventista. Todo mundo ia voltar para a sua igreja e estava tudo resolvido. Mas não foi assim. Apareceram 3 que já estavam no grupo. Um se chamava Joseph Bates, o outro se chamava Hiram Edson, e a mulher se chamava Ellen Gold Harmon. Então esses 3 são o tripé do adventismo. Claro que tem o marido dela que vai se casar, o Tiago, o James White, ou Tiago White, que se casa e é um dos maiores responsáveis por toda a doutrina adventista. Então o Hiram Edson é o tal, porque olha o que acontece. Miller desistiu, mas o Hiram Edson, que era fazendeiro, ele estava na fazenda dele no dia 23 de outubro de 1844. Quando foi que marcaram? 22. Ele estava no dia 23, no milharal. E naquele milharal ele olha para o céu e ele tem uma visão. Esse negócio de visão é complicado. Aí ele tem uma visão. E nessa visão que ele tem, ele olha e vê Jesus Cristo saindo do santo lugar do céu e entrando no Santo dos Santos. Aí já está envolvendo, já não tem mais Daniel 7, 8 e 9, que vai ter, mas não vai ser só isso. Já vai puxar Levítico 16. Aí ele vai dizer que Jesus Cristo, ele estava no santo lugar, no santuário, no lugar santo, e ele passou, estou esperando aí está chegando aí a imagem. Pronto. Então, Jesus Cristo, lembra do tabernáculo, que tem o santuário e o lugar santíssimo? Então, Jesus Cristo, quando ele foi ao céu, ele estava nesse primeiro compartimento. O que é que vocês têm? O átrio dos gentios, o altar do sacrifício, o lavatório para os sacerdotes, o primeiro véu que está aqui, a primeira porta, o véu chamado o véu para a entrada do santuário, para vedar as outras tribos judaicas, porque só quem podia entrar eram os levitas. E quando eles entravam, eles encontravam o candelabro, o candeeiro com 7 lâmpadas, que está aqui, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, chamada mesa do pão da presença, e o altar do incenso. Aí era o lugar santo. E depois do lugar santo, onde estava a arca da aliança, dentro dessa arca estava o maná escondido que o povo de Israel recebia para alimento. Lembra do que Deus dava, o maná? E aí pegaram o maná entre esses manares e colocaram dentro da arca.
colocaram a vara de Arão que floresceu quando pela primeira vez se escolhe um sumo sacerdote levita, a vara de Arão que floresceu, e depois nós temos o decálogo, os 10 mandamentos. Acho que é mais aqui no cabo. Então, aí a vara de Arão que floresceu, tudo aqui, ó, nessa arca da aliança ali. A vara de Arão que floresceu, o maná escondido e também as 2 tábuas da lei, chamadas de decálogo. O que é que Irã Edson disse e viu? Ele disse que Jesus, quando subiu ao céu, ele só ficou aqui, como se no céu tivesse um lugar dividido em 2 partes. Porque Deus, quando falou com Moisés, ele disse: faça tudo conforme o modelo que eu te dou. Faça tudo conforme o modelo que eu te dou. Só, irmãos, que o modelo do céu, quando a gente analisa a questão celestial, nós não enxergamos que existe no céu 2 lugares para o tabernáculo celestial. O que a gente entende é que o céu estaria muito mais lá, no Santo dos Santos, com um impedimento, que era o véu que pesava 900 quilos e tinha os querubins da glória desenhados para impedir a chegada do pecador. Então o sumo sacerdote, mesmo os sacerdotes levitas, não podiam entrar. Só o sumo sacerdote uma vez por ano e não sem sangue. Ele pegava 2 bodes no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, e ele pegava 2 bodes, um bode chamado de bode expiatório e o outro bode emissário. Ele matava o bode expiatório, sacrificava pelo pecado do arraial, e o bode emissário ele pegava, era esse que ficava vivo, lançava a sorte, e ele botava as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava os pecados do povo, colocava uma venda nos olhos do bode emissário e mandava um judeu levá-lo para a terra desolada, para o deserto, que não tinha ninguém, e soltava o bode com a venda nos olhos. Biblicamente, tipologicamente falando, o bode expiatório é Jesus Cristo, que dá a sua vida por nós na cruz, e o bode emissário é Jesus Cristo, que leva os nossos pecados. Como diz Isaías, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, ele levou sobre si. Para a igreja, para a Ellen White, no grande conflito, ela diz que, e a gente vai ter que explicar isso bem para os irmãos, ela diz que o bode expiatório é Jesus Cristo, mas o bode emissário é Satanás, e ela usa a palavra Azazel para dizer que é Satanás que leva os nossos pecados para o inferno. Como é isso? Para um lago de fogo onde ele vai ser destruído com os nossos pecados. Como é isso? O pastor ainda vai explicar, mas aí nós temos a visão. Jesus Cristo está onde? Então os irmãos estão vendo o candelabro, os pães da proposição, a mesa da proposição. Nós temos aqui o lugar santo e aqui o lugar santíssimo. Então o Irã Edson, ele vê Jesus saindo daqui. Então, do ano 32 até 1844, Jesus estava como sacerdote intercedendo por nós no lugar santo. Mas em 1844 ele saiu daqui e entrou aqui. E o que é isso aqui? À luz da Bíblia, isso aqui é o lugar da glória de Deus. É o lugar onde Deus está, que ninguém podia entrar até Jesus rasgar o véu. Não é isso que está em Mateus 27? Quando diz lá: e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. 900 quilos não poderia ser rasgado pelo homem de cima para baixo. Se fosse rasgado pelo homem, teria que ser de baixo para cima. E Jesus, com a morte dele, rasgou o véu. E se o véu foi rasgado, agora não existe, passa aí, irmão, não existe mais esses querubins impedindo a entrada. Tanto que o sumo sacerdote usava umas pedras chamadas Urim e Tumim, e quando ele entrava para sacrificar, se ele morresse lá dentro,
ninguém podia tirar entrando. Aí era amarrado uma corda no calcanhar dele, amarrava a corda, porque se ele caísse lá, puxava pela corda e trazia para cá, porque se morresse lá dentro, ninguém poderia entrar. Se ele entrasse numa situação, lembra o Nadab e Abiú, né? No caso de Nadab e Abiú. Então, aqui seriam os querubins da glória, impedindo a entrada. Quando Jesus rasga o véu, quer dizer que agora ele entra. Ele entra. Agora, quando foi que ele entrou? Foi quando ele foi assunto ao céu? Ou foi em 1844? A gente vai mexer nisso. Quando foi que Jesus entrou? A expiação de Cristo na cruz está completa? Ou ela ainda precisa ser completada? Para o adventista, Irã Edson olhou a coisa e disse: Jesus estava ainda do ano 32 até 1844 aqui, mas quando em 1844 ele saiu daqui e entrou aqui. Para quê? Sabe? Olha o negócio, a doutrina estranha que o pastor falou. Vocês vão ver, tem gente que usa até como pano de fundo. É ignorância, viu, irmão? Mas tem gente que usa como pano de fundo, até hinos que falam da vinda de Cristo. Vamos botar um pano de fundo bonito. Aí pega lá o pano de fundo e coloca lá Jesus, anjos atrás dele, um livrão e um pecador ali, e bota cantando o corinho, a música, e não sabe que aquilo é uma heresia tremenda. Sabe o que é? Jesus está com o nome de todos os crentes no livro. Esse livro é o livro dos registros, que está aqui. Quando Jesus sai do santo lugar para o santo dos santos, ele começa um chamado juízo investigativo, para ver quem obedeceu, quem não obedeceu, quem vai ser aprovado, quem vai ser reprovado. E ele vai analisar. Ele está com esse livrão aí desde 1844, e ele só vai vir, ele só virá quando ele terminar o último nome. Imagine Jesus, se a gente fosse computar aí, era 1 segundo para cada investigação. Dá tempo? E ele ficar ali analisando. Pastor Jusilei, não guarda o sábado, esse aqui não vai não. Aí vai para o outro, pastor Marcos Feitosa, também não guarda os mandamentos, esse aqui não vai não. E sabe o que é que acontece? Ninguém até agora foi para o céu. Por que eles são mortalistas? Por que eles não creem? Se você vir para qualquer funeral adventista, eu quero ver o pastor adventista dizer: o irmão aqui já está no céu, já entrou no gozo. Ele nunca vai dizer isso, porque ele não acredita nisso. Nenhum adventista acredita que alguém vai para o céu quando morre, porque para eles todo mundo vai dormir quando morre. É a doutrina do sono da alma. Porque se Jesus fosse, se você quando morrer fosse para o céu, se o adventista quando morresse fosse para o céu, para que Jesus estaria com o livro aqui, se já tem gente lá no céu? Tirar a gente lá do céu e mandar para baixo? Não tem como. Então o povo vai dormir na esperança de que Jesus Cristo, quando fizer a expiação lá no céu, porque precisa haver uma purificação no santuário celestial, e eles usam o versículo bíblico de Hebreus, que diz que as coisas do santuário celestial se purificam com melhores sacrifícios. Então está dizendo que o céu tem algo que está sujo, e que Jesus já expiou as vidas dos crentes na cruz, mas a expiação não está completa, porque Jesus primeiro, ele precisa fazer a expiação aqui dentro, porque com a chegada dos nomes dos irmãos para cá, o céu foi contaminado pelo pecado. Aí agora Jesus precisa descontaminar, então ele precisa tirar os pecados dos nomes dos crentes do livro e levar para onde? Para ele. Transferir, primeiro, ao botar os nomes dos crentes aqui, dos justos, nós temos um pecado aqui. Jesus tem que fazer um movimento daqui para cá, para quando ele chegar aqui, tirar os pecados deles para ele, enquanto bode expiatório,
e depois fazer a transferência do pecado dele para Satanás, para que Satanás leve esses pecados para o lago de fogo, que é a segunda morte. Mas não é lago de fogo para sofrer, não. O diabo só vai sofrer um pouquinho, e todos os que ressuscitarem, que não forem da igreja remanescente, vão sofrer um pouquinho, depois vai todo mundo ser aniquilado, que é a segunda doutrina. Veja que o coração da coisa não está no sábado, o coração da coisa está aqui, no juízo investigativo, que eles pegam em 1844. Irã Edson teve essa visão, que Jesus saiu daqui para cá, agora ele está com um livrão, analisando os nomes dos justos, para ver quem vai ficar lá no céu e quem não vai, quem vai ser queimado. E aí, depois disso aqui, pega os pecados, traz para si, joga no diabo, joga o diabo lá, e depois, e o milênio vai ser no céu. O milênio vai ser no céu, sabe para quê? Para Satanás ser colocado nessa terra vazia. Satanás vem para o planeta Terra com os olhos, Satanás nem olho tem, né? Com alguma coisa vedada, e ele vai ficar aqui amarrado como bode emissário por 1000 anos, e quando terminar os 1000 anos, vai descer fogo do céu e vai destruir todos os incrédulos e o diabo e os seus anjos, destruídos, porque não existe inferno nem para adventista, nem para os testemunhas de Jeová. Não existe inferno eterno, lago de fogo, onde as pessoas sofrem pelos séculos dos séculos. Irã Edson teve essa visão, então ele é da parte do grupo visionário do santuário. Ellen White é o espírito de profecia, e Joseph Bates é que vai cuidar do sábado. É ele que vai trazer o sábado para dentro da doutrina. Então, Joseph Bates traz o sábado para outra parte, porque essa parte é adventista. A de Joseph Bates é 7º dia. Então, 7º dia é de Bates. De Ellen White e Irã Edson é isso aqui, porque Ellen White não vai ficar só com Irã Edson. Ellen White vai cozinhar isso aqui, vai melhorar isso aqui, e nos livros dela ela vai trabalhar o grande conflito mesmo. Ela chama de crucial. Está aqui o grande conflito, que é o livro dela, e lendo aqui só a parte que ela trabalha o santuário celestial, é na página 420. Só vou ler uma partezinha, um parágrafozinho para os irmãos notarem o que ela diz aqui. Ela diz aqui: Santuário celestial, centro de nossa esperança. A passagem que mais que todas as outras havia sido tanto a base corpo, tanto a base como a coluna central da fé do advento. Base e coluna central foi até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essas palavras haviam sido familiares a todos os crentes na próxima vinda do Senhor. E aí a gente para aqui para dizer que ela que vai trazer essa ideia do juízo investigativo. O Irã Edson começa, e ela vai trazer essa base do juízo investigativo. Essa doutrina traz o aniquilacionismo, o sono da alma e todas as demais doutrinas. Aí alguém diz assim: mas os adventistas mudaram, pastor. Meu irmão, eu tenho quase 40 anos no Evangelho, e eu digo a você, naqueles tempos que eu me converti, os adventistas eram iguais ao Testemunho de Jeová também na evangelização. Eles eram um pouco diferentes. O Testemunho de Jeová catequizava todo mundo que achava pela frente, seja do mundo, seja da igreja. Para eles sentinela na mão e vamos lá. Sentinela e despertar. Já o adventista parece que tinha uma anteninha assim que descobria quem era novo decidido. Onde tinha um novo decidido, ele estava ali para fazer o proselitismo. E eles começaram assim. Como eles viram que não dava muito resultado, eles mudaram a estratégia. Eles começaram a trabalhar numa outra vertente. E a vertente adventista hoje, primeiro, é aproximar
dos evangélicos para dizer aos evangélicos que eles não são seita. Nós também somos crentes. E nós mudamos. A gente não acredita em muita coisa que Ellen White disse, mas é mentira. E eles começam a trabalhar nessa linha. E aí diz, tem tantos adventistas. E aí um homem chamado George Knatt, este homem trabalhou com um livro, parece que é Questões de Doutrina, e ele vai começar a trabalhar com isso para mostrar, querer se identificar como ovelha. E aí o que eles fizeram? Começaram a trabalhar forte na música. Alessandra Samadero, Prisma, Grupo Integração, Arautos do Rei. E aí até que pega mais a gente, porque o povo do gospel aí não está muito se importando com isso. Mas a turma que pensa que a música é sacra, e o adventista se esmera nisso. E aí eles começaram a trabalhar Prisma, Arautos do Rei. E ainda tem um homem aí chamado Rodrigo Silva, um arqueólogo com 2 doutorados, já esteve no programa do Jô. E aí tem o Leandro Quadros. Aí começa a jogar, trazer à tona o Novo Tempo, editora e também canal de TV. E ali eles trazem programas para a família, programas para a saúde, questões muito na área da educação. Eles têm várias universidades hoje. E aí começa a trabalhar nessa linha. O Rodrigo Silva tem lá o Evidências, o programa Evidências, e começou, hoje já está pregando na igreja Assembleia de Deus, já pregou na igreja da mulher de Bolsonaro, né, do presidente, a igreja da Michele, pregando em igrejas evangélicas batistas. Diga, irmão Mestre. Interessante observar de onde eles estão tirando fundos para se manter. Lá conversando com o pastor hoje à tarde, que eles criaram chamado Anjos da Esperança, que é uma campanha permanente. Sim. Eles conseguem assediar até crentes, apresentando, fazendo uma imagem bonita da coisa, e eles estão tirando, eles estão conseguindo dinheiro para bancar tudo isso aí nesse programa. E hoje é uma das igrejas que mais consegue dinheiro, viu? A rica, milionária. E essa igreja adventista, ela está conseguindo entrar nas igrejas evangélicas, e eles agora estão nos chamando de irmãos. Antes nós éramos, aliás somos, continuamos sendo. Todas as igrejas que não são adventistas pertencem à Babilônia apóstata, chefiada pelo Papa. O Papa é o anticristo. E aí eu tenho uma Roma imperial com Constantino e uma Roma papal com os papas. Constantino é aquele que vai mudar o dia, segundo eles, mas que não é verdade. Constantino não deu o dia de domingo para nós. Constantino apenas ratificou o dia de domingo, porque via que os cristãos guardavam o domingo para culto. Então, essa mudança, ele diz, ele é o chifre pequeno do capítulo 8, não é Antíoco Epifânio, que nós vamos para essa interpretação. Ele é o chifre pequeno, e esse papado é o anticristo. E o sinal da besta é o domingo. Então, quem guarda o domingo está com o sinal da besta na testa e na mão direita. Pertencem à Babilônia. Mas no capítulo 17 e 18 de Apocalipse, tem uma advertência que cabe à igreja remanescente mudar essa história. Sai dela, povo meu, para não vos contaminares com o coito de demônios, de toda ave de rapina imunda. E aí eles olham para Jesus falando no capítulo 10 de João. Jesus diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Que aprisco? Da igreja primitiva, mas que a igreja remanescente é adventista, e que cabe a mim agregá-las. Então, qual o papel dos adventistas através dos três anjos de Apocalipse? Através dos 3 anjos, retirar do aprisco de Babilônia
Pessoas salvas como você, que você está aqui, mas você está no aprisco de Babilônia. Cabe ao adventista te tirar daqui e levar para lá. E o que é que ele vai fazer? Tentar amizade com o pastor Wilson para trazer o Arautos do Rei. Não vai caber gente lá na sua igreja. Foram lá porque dá estudo para casais, mostrou o perigo da tecnologia. Isso. Então eles vão trazer, eles vão fazer. Lá em Feira de Santana, eles foram lá para a igreja do pastor Jami, né? A primeira igreja batista, o pastor Jami vacilou. E o cabra pregou. Eu não estava lá não, mas eu sei. Né? Ele pregou. O senhor foi? Aí é um que Babilônia estava. O pessoal está querendo tirar de Babilônia. Messi foi. Eu dei pancada, não dei? No domingo. E o que é que ele fez? Ele pregou alguma coisa do adventismo? Não pregou. Mas no final, sabe o que é que ele disse? Irmãos, quem aqui assiste a TV Novo Tempo? Quase todo mundo levantou a mão. Eu disse, aí que bom. Queria dizer aos irmãos, não veja esse Globo, até tem emissora aí evangélica que não condiz. Vocês assistam a TV Novo Tempo. É para a família, tem estudos bons. Olha o laço, pastor Marcos, tem estudos bons e tal. Aí o povo vai tudo assistir. Mas eu não mostro aqui por causa do tempo. Mas tem um homem chamado de Luiz Gonçalves, um negro, terrível. E aí ele pregou sobre os 3 espíritos imundos que saem da boca do anticristo, do dragão e do falso profeta. Aí ele disse: um espírito sai do dragão, é o espírito, aí diz, do mundo. O espírito que sai da boca da besta é o espírito de Babilônia. E o espírito que sai da boca do falso profeta são os falsos profetas. Aí começou a falar. E aí foi demonstrando. Se você está numa igreja que não guarda o sábado, irmãos, é o espírito que sai da boca do falso profeta. Aí, mas ele fala de um jeito, dá um estudo persuasivo, convincente, que depois ele vai mostrando. Mas a gente já percebe qual a estratégia. A estratégia, meu irmão, é entrar na sua igreja, seja pela música, que a gente vai bater. Já cobraram o pastor Evaldo trabalhar, porque já trabalhou o gospel, aí querem que trabalhe adventismo. Eu digo, é um desafio trabalhar o adventismo na música. Se Eliette e Bia deixarem, eu vou tentar fazer. Então, mas a música, ela está começando a ser trabalhada nessa linha. E esses pastores entrando, como ele entrou, pregou lá na igreja. Se eu encontrar o pastor Javi, eu vou conversar com ele sobre isso. Mas começa assim, o pastor nem nota, entra. Aí entrou, está aí, entrando nas igrejas, participando do Vejam Só. Tem um judeu que é uma cobra, um guru judeu lá do adventismo. Eu não sei se os irmãos lembram do nome, parece que é Jamierson, né? Aí tem o Leandro Quadros, que é o Na Mira da Verdade. E tem o Ezequiel, que nem é pastor mais. E tem o Rodrigo Silva. O problema é que o Vejam Só, o Heber Cocarelli, ele coloca como irmão. Saraiva também. Aí coloca esse pessoal e as pessoas vão vendo. E eles vão debatendo com outros, né? Sérgio Monteiro, exatamente, é o judeu, que é o pior. Não chama. O Granconato vai para a questão predestinação e eleição, mas eles não colocam o Granconato. Então, dentro desse contexto, irmãos, eles estão chegando. Não ficaram só na Novo Tempo, estão indo para a HIT. E aí vão trabalhando e vão entrando. Quero mostrar a vocês, tem um tempinho ainda, pastor? Então, quero mostrar a vocês o que é que eles trabalham. Primeiramente, irmãos, vamos lá. A mulher, Apocalipse 12, abra aí. Apocalipse capítulo 12. Não sei se o tempo vai dar, viu, irmãos? Para as 4 mensagens, mas vou fazer o possível.
Imaginem vocês que eu estou só no terceiro slide e tem 99. Eu só estou no terceiro aqui. Então, abre Apocalipse 12 e dá uma olhada. A mulher e o dragão. Interpretação adventista. Para os adventistas, a mulher aqui, essa mulher é a mesma mulher do capítulo 17, que é a mulher que está sentada sobre a besta. Primeiro, eles veem aqui a mulher como a igreja, mas que essa igreja vai se apostatar. Então, viu-se um grande sinal no céu, versículo 1, saber? Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Então, a mulher vestida do sol, o sol é Cristo. Com a lua debaixo dos pés, a lua é a própria igreja refletindo a luz do sol. Que o sol, a lua não tem luz própria, recebe do sol. Então, o sol é Cristo, a lua é a igreja, recebendo a luz de Cristo, e a coroa de 12 estrelas são os 12 apóstolos. E aí eles estão dizendo que a igreja nascente, a igreja primitiva, e que essa igreja depois ela vai ser influenciada pelo dragão, vai montar sobre a besta e vai se apostatar. Eu quero só mostrar aos irmãos que essa mulher não é a igreja, para depois trazer algo mais. Essa mulher é Israel. A igreja está lá. A igreja no Apocalipse está no capítulo 1, quando recebe as cartas, quando é dito que era para o apóstolo João escrever as 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e capítulo 3 e 4, 2 e 3, que vai mostrar a igreja na terra recebendo as mensagens do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São 7 igrejas, mas representam a igreja de todos os tempos. Eu não creio em eras escatológica, cada igreja representando a era. É interessante o estudo, em termos de história, mas assim, refletindo a realidade, aquelas 7 igrejas existiram e aquelas mensagens também valem para a igreja contemporânea, a igreja de hoje. Mas a igreja aparece no céu, capítulo 4 e 5, que trabalha lá os 24 anciãos representando o sacerdócio real da igreja, a igreja do céu. Não creio que Israel está ali, como 12 tribos e 12 apóstolos, não creio. E que no capítulo 6 até o 19 é a tribulação sem a igreja lá. Só no capítulo 19 que ela vai aparecer descendo com Jesus, que está no cavalo branco, e ela se casa com o cordeiro, que é dito lá que a igreja se aprontou e foi lhe dado vestir de vestes brancas, resplandecentes, que seria a justiça dos santos. Então a igreja só vai aparecer descendo com Cristo no final da tribulação, em Armagedon, na fase visível. Mas a igreja é arrebatada no capítulo 4 e está lá no céu, capítulo 4 e 5. 6 já começa a tribulação sem a igreja. Então aqui não seria a igreja, que é de 6 a 19, capítulo 12 não poderia ser a igreja. Então quem é? Vamos lá. Vi um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa interpretação se encaixa em Gênesis 37. Os irmãos se lembram que Jacó lutou com Deus, e Deus mudou-lhe o nome de Jacó, suplantador, para Israel, aquele que luta com Deus. E no capítulo 37, José, ele tem um sonho, né? Os irmãos conhecem a história, não adianta a gente realçar tanto, mas vamos ver aí no versículo de número 9, José contando para os irmãos, ele conta para os pais, né? Para o pai. Teve ainda outro sonho, capítulo 37, versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, aí a gente entende que o sol é Jacó, a lua é Raquel, e 11 estrelas se inclinavam perante mim. 11 estrelas, 11 irmãos, e ele é a quem as 11 estrelas se inclinam. Então ele é a 12ª estrela. Essa interpretação é de Jacó, versículo 10, olha. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu? Quem é eu? O sol. E tua mãe, a lua. E teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra. Então aqui Jacó
já fez a interpretação quando ele diz que ele é o sol, Raquel é a lua e os irmãos são as 11 estrelas. Então 12 estrelas. Volte para lá. Então a Bíblia interpreta a si mesma, não precisa a gente estar interpretando. Então olha para lá, para o capítulo de número 12 do Apocalipse. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Então essa mulher é Israel, que está vestida de Jacó, com a lua debaixo dos pés, Raquel, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, os 12 patriarcas. Que achando-se grávida, Maria, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, esse é um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, aí é o diabo e com a besta, 7 cabeças e 10 chifres, no capítulo 13 identifica a besta, e nas cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Aqui não é a queda original dele, aqui é a queda dele derrubada por Miguel. Então ele vai lançar os demônios também restritos à terra. E o dragão se deteve em frente de Israel, a mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um varão, aqui é Cristo, que nasceu de Maria. Maria é Israel, a salvação vem dos judeus. Um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Reger todas as nações com cetro de ferro. Há de reger, milênio. Quando você vê cetro de ferro, reger nações com cetro de ferro, quem vai fazer isso? Jesus, o filho varão. Milênio. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A ascensão de Jesus lá em Atos 1. A mulher agora traz, veja que o versículo e o capítulo é difícil de entender. Ele vai para o passado, vai e vem. Então aqui Israel, mas dentro da tribulação. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Jesus falou que era para fugir para o deserto no período, lá capítulo 24 de Mateus, quando ele fala da tribulação, ele fala que Israel ai das grávidas e das que amamentarem, são judias. Orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Isso não tem nada para a igreja, que a igreja não guarda sábado, judeus. E aí, fugir para o deserto, não apanhar qualquer coisa na casa, subir para o telhado, é o que Jesus diz lá. Onde lhe havia Deus preparado lugar para que neles a sustentem durante os 3 anos e meio finais da tribulação. Israel seria sustentada durante 1260 dias. Então é o período final. 360 é um ano, 360 2 anos, 720 mais 360 1080, mais a metade de um ano, 180, 1260 dias. Aí tem a peleja. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos, nada a ver com Jesus, que o adventista diz que é Jesus, o pastor falou aqui. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu, lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado na terra. Nos 3 anos e meio finais, ele vai entrar na besta, ressuscitar a besta que será morta, e ela vai ressuscitar a partir da entrada do diabo nela, e ele vai entrar e começará aí o período de perseguição a Israel, porque Israel até então não estava perseguida, porque as 2 testemunhas pregavam livremente nos primeiros 3 anos e meio, e o pacto entre o anticristo e Israel foi rompido na metade da semana. Aqui o anticristo é possuído pelo diabo. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai-vos aos céus e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, Miguel derrubou, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí vamos lá, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que é Israel, que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, 1 ano, tempos, mais 2 anos, dá 3 anos, um tempo, 1 ano, mais tempos no plural, seria 2 tempos,
e metade de um tempo, 3 anos e meio. Mesma coisa de 1260 dias, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como rio, a fim de fazer com que fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Isso tudo é futuro, irmãos, e aqui, claro, também tem uma relação com o nascimento de Cristo, essas coisas. Agora, olha o que o adventista faz. Ele diz que a mulher é a igreja se apostatou, porque a igreja se filiou à Babilônia. E olha o versículo 17, é crucial para o adventismo, que diz que a reforma protestante foi para tirar a igreja de Babilônia. Conseguiu em parte, mas eles não continuaram. E quem deu continuidade à reforma foram os adventistas. É isso que eles dizem. Agora olha o versículo de número... Aqui nasce a igreja remanescente. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o remanescente. A igreja remanescente é a igreja adventista, da sua descendência. E quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui nasce a igreja adventista, para eles na interpretação. A igreja é o restante, a única igreja séria, verdadeira, que guarda os mandamentos de Deus. E além de, olha, os 2 sinais dessa igreja, ela é remanescente por guardar os mandamentos de Deus. E em segundo lugar, ela tem um negócio aí. O que é, no restante do versículo? Ela tem o testemunho de Jesus. Quem é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Versículo, quem é o testemunho de Jesus? Vamos lá. Versículo 10 diz: prostrei-me aos seus pés. Quer dizer, João prostrou-se, né? Aos pés do anjo. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus. Adora a Deus. E aí ele revela quem é o testemunho de Jesus. Pois o testemunho de Jesus é Ellen White. Ellen White. Então esse é o sinal da igreja verdadeira. A igreja verdadeira é a igreja remanescente. A igreja remanescente tem o testemunho de Jesus. As outras não têm. Quem é que tem Ellen White? Só eles. E ela escreve 100 livros, praticamente. E tudo que ela escreve, quem não seguir, porque ela é a luz menor diante da Bíblia, que é a luz maior. Irmãos, o pastor Martinez, ele dizia o seguinte: se eu tenho o sol comigo, eu preciso de um farolete de carro? Mas para que essa luz menor? Se eu tenho o sol comigo para iluminar a minha vida, para que eu quero farolete? Então, a Ellen White é o espírito de profecia. Então, está aqui, irmãos, está aqui como começa essa igreja adventista, com seus pioneiros, que além do Hiram Edson, do José Bates, de Ellen White, tem o Tiago White, tem Uriah Smith. E esses pioneiros não acreditavam na Trindade. Acho que é por isso que Testemunho de Jeová, olha, irmãos, Testemunho de Jeová são filhos do Adventismo. O Charles Taze Russell saiu do Adventismo. Então eles dizem, eles eram antitrinitarianos e não acreditavam que Jesus era Deus. Não acreditavam. Depois, aí já no século XX, que eles foram reformulando a doutrina. Só que se esses homens que começaram a igreja adventista era a igreja remanescente, já começaram mal. Uma igreja remanescente que não crê que o Espírito Santo é uma pessoa, crê que é uma força de Deus, que não crê que Jesus é Deus, que Jesus é apenas o Filho de Deus, e que não crê na Trindade. É complicado, porque diz que a Trindade ela vem de Babilônia, a partir de concílios católicos. Irmãos, eles não são brinquedos. Eles estudam a Bíblia. Eles estudam. Clica aí, irmãos, que a gente vai finalizar. Então, irmãos, a interpretação correta de Daniel 8:14. Porque vocês viram a interpretação deles. Primeiro de Miller.
dizendo que Daniel 8,14 retratava a purificação da terra a partir da vinda de Cristo no juízo final. Ellen White, Irã Edson e os adventistas que nascem em 1860, 1863, eles vão acreditar que Jesus Cristo estaria purificando a partir de 1844 um santuário do céu e não um santuário na terra. Em 1844, Jesus Cristo começa o juízo investigativo que vai terminar com a sua vinda visível. Eles não creem no arrebatamento da igreja. O arrebatamento secreto da igreja vai falar adventista. Pega as imagens de Jesus voltando para o adventista. Você vê algum homem, alguma mulher? Vê Jesus e anjo. Não vê não? Clica lá no Google e pega imagens adventistas da vinda de Cristo. Jesus e anjos. Por quê? Porque para adventista não tem nenhum espírito de crente no céu. Se todos os crentes morrem, ou todas as pessoas morrem, que se a alma não é uma parte imaterial do corpo, quando uma pessoa morre, o corpo fica aqui e o espírito vai para o céu ou o Hades. A gente crê assim, eles não creem no estado intermediário. Não existe estado intermediário. Então uma pessoa morreu agora, o homem é um ser holístico. O homem a alma está impregnada como fôlego no homem. Então quando o homem morre também a alma. Eles são mortalistas. Eles creem na mortalidade da alma. Por isso que Jesus não podia vir com os crentes. Pense comigo, quando Jesus voltar, ele vem para o segundo céu. Confere? Onde Jesus está? No terceiro céu. Quando ele voltar para arrebatar a igreja, ele sai do terceiro e vem até o segundo. Ele não pisa os pés na terra no arrebatamento. E nós vamos daqui, passamos o primeiro céu e nos encontramos com Jesus no segundo céu, que é chamado de Ares. Para Jesus voltar de lá para cá, ele precisa vir com quem? No arrebatamento, Jesus Cristo virá com anjos? Não. No arrebatamento, Jesus virá com os espíritos dos crentes da igreja. Só da igreja. Com os espíritos dos crentes da igreja. Agora, quando ele voltar na segunda fase, ele vem com os anjos. Para quê? Para os anjos separar o joio do trigo. Por isso ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, separando os bodes das ovelhas no julgamento das nações. Mas na primeira fase, irmãos, ele vem com os espíritos. Mas como é que Jesus vem com os espíritos se os espíritos estão no cemitério? Se os mortos estão... Então, quando o adventista fala da vinda de Cristo e da gente subir, ele está falando da gente ser acordado. A gente não, né? Eles. Porque a gente não vai não. Nós vamos ser destruídos pelo fogo. Lá ele, né? Então, pensa comigo. Só uma coisa para te perguntar. 1 Tessalonicenses, ou para perguntar a eles, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Só uma coisa para perguntar aos adventistas, que era bom que eles respondessem isso. O Leandro quase disse dar 205 razões que provam que os crentes, ou as pessoas quando morrem, elas são colocadas no estado de sono. E ele traz um monte de versículos de Eclesiastes, que é a visão do homem debaixo do sol. Então, 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, para nós, os mortos dormem? Dormem. Só que para nós, os mortos que dormem não são os espíritos dos mortos, são os corpos dos mortos. Se tivesse uma pessoa dormindo aqui, não pareceria que estava morta? O corpo é que dorme, o espírito não dorme. Então veja o versículo de número 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus,
trará de lá de cima, né? Trará de lá de cima, em sua companhia, os que dormem. Pergunta: quando dorme? Dorme no chão? Dorme no mar? Dorme na terra. E se Jesus vai trazer em sua companhia os que dormem, o que é que ele vai trazer? Se ele vem de lá e vai trazer em sua companhia os que dormem, ele vai trazer em sua companhia os espíritos dos crentes que estão lá, para pegarem os corpos aqui. E quando chegarem os espíritos de Jesus nos ares, Jesus vai determinar que esses espíritos desçam mais, porque Jesus não vai descer. Olha como é a coisa. Sem anjos, Jesus desce até os ares, segundo o céu. De lá ele dá a ordem aos espíritos para buscarem os corpos. Porque Jesus falou: vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz, e os que ouvirem sairão para a ressurreição da vida. Então ali Jesus Cristo vai mandar os espíritos descerem. Enquanto os espíritos estão descendo, estão indo para o cemitério, nós aqui, que estamos em vantagem em relação a eles, né, irmão Irene? Porque eu estou em pé, os mortos crentes estão deitados. Então tudo já... não tem quase nada lá, ou nada, né? Estado de putrefação, corrupção, degradação, a não ser que está sendo enterrado agora, que ainda está com o corpo fresco. Ainda está descendo. Quando esses crentes se levantarem, eles se colocam no mesmo pé de igualdade deles. Por isso que Paulo falou: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é lógica. Eles têm que ressuscitar primeiro porque a gente está vivo. Eles vão ser revestidos da incorruptibilidade e nós da imortalidade. Por quê? Porque eles estão mortos. Eles estão em estado de corrupção. E nós não. Nós não estamos em estado de corrupção. Agora nós estamos em estado vulnerável à morte. Então nós estamos em estado de mortalidade. Eles estão em estado de incorruptibilidade. Então isto que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, e isto que é mortal será revestido da imortalidade. E quando isto que é corruptível ser revestido da incorruptibilidade, e isto que é mortal ser revestido da imortalidade, tragada foi a morte na vitória. Então levantam-se os dois e chegarão juntos. Não é os que ressuscitaram primeiro descer e disparada na frente, não. A gente chega juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então, que mentira deslavada de uma religião complicada chamada Adventismo. Diga, pastor. Ressurreição também. Eu não tenho problema com isso, irmão. Não pode queimar, porque a Bíblia diz que o pó tem que voltar à terra. Irmão, cremado, vai ter pó ou não vai ter pó? Pega ou não a chifrinha e olha lá e não vê o pó? É pó também, seja queimado, seja enterrado. Porque tem crente que diz: se for cremado não vai para o céu. Irmão, está morto lá, o espírito já está no céu. O Deus vai tirar o espírito do céu porque a família resolveu cremar. Diga, irmão Lécio. Aí nós estamos sabendo a palavra bonita, né? Que fala que ouvirão a voz de Deus. É o espírito que vai ouvir, é o espírito que vai sair e onde estiver. Entendeu? Sim. Deus tem que fazer desse jeito para mostrar o seu poder. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode. E aí, irmãos, não adianta. Eles ficam dizendo que sabe o que é que eles dizem? Porque a gente acredita na imortalidade da alma. Aí eles dizem assim, a Ellen White que diz aqui no Grande Conflito, ela diz: essa ideia de imortalidade da alma não é bíblica, é satânica. Quem primeiro trouxe essa ideia foi a serpente no Éden, quando ela disse a Adão, a Eva, ela disse: certamente não morrerás. Aí, olha que coisa. E se o povo for superficialmente? É verdade. E aí, não, irmãos. Quando Jesus disse, Deus disse certamente morrerás, ele está falando da morte, sim, mas a morte ela não é só física, ela é física, espiritual e eterna. Pergunto: Deus falou: no dia que dela comerdes morrerás. E eles morreram?
Adão, depois disso, ainda viveu 930 anos. Quase 1000, deixou 70 para a gente. Por isso que ele diz, a duração da nossa vida, Moisés vai dizer, olha que coisa, né? Adão peca, vive 930 e diz, o restinho agora eu deixo para vocês. Aí no Salmo 90, Moisés já dizia, a duração da nossa vida é de 70 anos, né? Aí fica 70. Mas mesmo assim, 930 anos para Adão. Mas irmão, eu digo que Adão morreu espiritualmente e fisicamente. Sabe por quê? Espiritualmente, porque o Espírito de Deus não mais vai chegar no cair da tarde. Não vai ter mais comunhão. Eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Morreram espiritualmente, mas morreram fisicamente, porque o germe da morte se instalou. Se Adão caísse e batesse a cabeça no chão, morreria naquele dia. Eles morreram naquele dia. Tem um poeta português, já falecido, ateu, né? Está no inferno. Mas ele disse assim uma grande verdade. Ele disse, todos nós somos cadáveres adiados. A gente olha assim, ó, você é um cadáver adiado, só está esperando a hora. A gente não sabe o dia, mas todos nós somos cadáveres adiados. Adão era um cadáver adiado. Deus achou por bem adiar para 930, mas no dia que deles comeram, a morte se instalou, tanto física quanto espiritual, culminando com a morte eterna. Mas eu não vou seguir não, porque o tempo foi. Que Deus nos abençoe. Amanhã à noite a gente... Falta ainda 96, viu? Qualquer coisa a gente entra o carnaval adentro e vai até sábado, viu, pastor? E quem quiser que se acerte lá com o patrão. Que Deus nos abençoe.